Olá, bom dia. Estamos na Semana Nacional do Trânsito, mas alguns números ainda impressionam. O Maranhão chega a registrar cerca de 27 mil acidentes por ano. Isso por uma frota de mais ou menos 1,5 milhão de veículos. Mas por que tantos acidentes? O que acontece que essa conscientização não chega para todo mundo? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto é a diretora-geral do Detran, Larissa Vidala. Bom dia, Larissa. Bom dia, Elda. Um prazer muito grande estar aqui com você. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, né? Obrigada. Esses números com relação ao trânsito são sempre muito grandiosos, né? Por exemplo, 1,5 milhão de veículos, 27 mil acidentes por ano. Me chamou a atenção esses 27 mil, não é muito alto, não? Um número realmente muito alto, Elda. Nós temos investido muito em campanhas, em prevenção de acidentes, conseguimos percentuais de redução bastante significativos de 2015 a 2016 e de 2016 para agora, o início de 2017, mas na realidade nós temos que reconhecer que o número realmente é alarmante. E o é não só no Maranhão, como em todo o Brasil, né? E ouso dizer que no mundo inteiro. No mundo inteiro, é verdade. Tanto que a ONU já quer decretar uma década de conscientização, né? Para chamar a atenção. Parece uma epidemia, só cresce. Uma epidemia. Na realidade, a ONU, recebendo estudos da OMS, da Organização Mundial de Saúde, em 2009, e com números assim absurdos no mundo, decretou a década de 2011 a 2020. Já está decretada, Sim, né? nós estamos no curso dessa década, de 2011 a 2020, com uma década que o tema trânsito está em voga, porque exatamente para que possam esses números ser revertidos e até para que nós possamos ter medidas contundentes para impedir um número absurdo de mortos e sequelados que temos no trânsito, muito maior do que várias guerras, epidemias e tudo. Pois é, a gente fala de guerra, a gente se assusta com os números da guerra, mas essa é uma guerra que acontece todos os dias no nosso dia a dia e parece que a gente não percebe. Essas campanhas de conscientização, Larissa, que são realizadas todos os anos, mas que na verdade elas acontecem, eu imagino, por vocês todos os dias, elas de alguma forma elas não conseguem levar essa mensagem a um número, vamos dizer, significativo de pessoas que ajudem na redução desses números? Eu tenho que fazer uma análise bem ampla com relação a isso, Elda. Em primeiro lugar, é que agora no Maranhão nós estamos tendo uma área de educação para o trânsito que não trabalha somente Semana Nacional de Trânsito ou no Maio Amarelo. Nós trabalhamos todos os dias. E na hora em que nós trabalhamos todos os dias, nós trabalhamos em duas vertentes. A primeira vertente é com criança e adolescente. E essa nós estamos formando cidadania, formando pessoas que estão inseridas já como transportados, mas que futuramente serão, serão condutores. Da dinâmica do trânsito, né? E temos também a questão da reeducação, que essa eu confesso que é bem mais difícil, porque ela visa alterar um comportamento que já está embutido, cristalizado em todos nós. E são maus comportamentos, né? É uma má postura no trânsito. Então, na realidade, a nossa educação para o trânsito, ela trabalha nessas duas áreas. A primeira é a da reeducação de todos nós, adultos, que já somos condutores, motociclistas, ciclistas, condutores de um modo geral, somos pedestres também, somos transportados por vezes, e a outra é na formação desses futuros condutores, desses futuros partícipes. Nessa eu acredito mesmo. Pois é. É o trabalho preventivo, né? Trabalho você preventivo. Formando, quer dizer, daqui a um tempo você já vai ter condutores mais conscientizados. Mais conscientes. Mas enquanto estes condutores mirins, estes possíveis condutores não crescem, não chegam a essa fase, o que mais pode ser feito para a gente acabar não vai acabar, mas a gente reduzir esses índices? Você está dizendo que a gente já conseguiu aqui no Maranhão fazer essa redução. De quanto foi mais ou menos? Em torno de 26%. Se somarmos os 2 anos de 2015, 2016, 2017 ainda não temos, que ele fecha, né, realmente com balanço anual. Mas a gente já tem pelo menos uma possibilidade, uma luz no fim do túnel, como eu gosto de dizer, de que tem alguma coisa que se possa fazer. Já fechamos 26 mais ou menos por cento. Isso. Assim, no interior do estado, eu vejo a situação um pouco mais grave. E aí a gente fala de moto, que a gente fala de carro, mas a gente está falando de moto mais específica. Parece uma arma.
E a moto, ela teve um componente, engraçado, eu gosto sempre de dizer isso, quando nós estamos reunidos na AND, na Associação Nacional de Detrans, é impressionante que o problema motocicleta ele é muito mais latente para nós do Nordeste do que, por exemplo, para os estados do Sul. Por incrível que pareça, né? Esse problema da moto irregular, do condutor irregular, ele é o primeiro problema a ser discutido pelos Detrans do Nordeste. Eles, para os do Sul, por exemplo, esse é um problema que realmente existe, mas é um problema praticamente secundário. Então, para cá, para o Nordeste, nós temos uma série de componentes. É a questão econômica, é a substituição do cavalo pela moto, né? Anos em que os estados do Nordeste não tinham fiscalização no interior. Por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê desde 1997 que os municípios assumam seus trânsitos e até hoje no Maranhão, de 217 municípios, nós só temos 52 com trânsito municipalizado, ou seja, um quarto. 52? Um quarto. E esse resultado... Menos de um quarto. Menos de um quarto. E esse resultado... no ano em que o Código completa 20 anos. Ou seja, nós temos praticamente 160 gestores que precisam assumir essa bandeira do trânsito, municipalizando seus municípios, né, colocando sinalização, agentes municipais de trânsito, investindo em educação para o trânsito. Porque o Estado precisa desse amparo dos municípios. Pois é, e quando esse município não dá esse amparo, como é que fica a ação do Estado? Por exemplo, a gente tem um município lá no fim do Maranhão, vamos dizer assim, bem distante da capital, mas que o trânsito não foi municipalizado. Nessa hora é o Detran que tem que assumir a responsabilidade, é isso, o Estado? Na realidade não é o Detran que assume a responsabilidade, é que na realidade existem infrações que são próprias do município. O Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece esferas de competência federal, estadual e municipal. O que eu gostaria de bastante destacar é que nossas 15 Ciretrans cobrem os 217 municípios do estado. Mas o que acontece é que se eu não tiver a parceria, se nós não tivermos a parceria das prefeituras, a campanha chega lá de forma esporádica e, na realidade, a educação para o trânsito ela tem que ser trabalhada de forma intermitente, contínua, né, obstinada. Então, chegar uma campanha ou outra, você não deixa de levar conscientização, é óbvio que mas com certeza não será trabalhada de uma forma mais esparsa, mais dispersa do que quando acontece de uma forma mais intensiva, uma parceria mais eficiente, com toda certeza. Mas ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre esses problemas do trânsito, a Semana Nacional do Trânsito. É só um minutinho, a gente volta logo. De volta aqui para o nosso segundo bloco de conversa com a Larissa Abdala, diretora-geral do Detran, sobre a Semana Nacional do Trânsito. E a gente estava falando nos municípios que são parceiros e os municípios que não são parceiros. Dá para ver a diferença nos resultados do comportamento do trânsito nessas duas situações, Larissa? De forma assim, muito latente, muito explícita a diferença, né? Na realidade, o município, quando ele se integra ao Sistema Nacional de Trânsito, que é o que comumente se fala com o trânsito municipalizado, primeiro, o traçado, a organização urbana muda, né? As pessoas, elas começam também a agir de forma diferenciada. Na hora em que tem uma sinalização, na hora em que tem um agente municipal, né, de trânsito, fiscalizando, orientando as pessoas, o desenho da cidade muda. Então, assim, a diferença é muito contundente. E você vê a diferença também nos resultados, na incidência, no registro de acidentes, nessa coisa toda também? No registro de acidentes, na ocupação dos leitos hospitalares, né? Essa é uma outra consequência que a gente quase não leva em conta, mas é significativa. Não leva em conta, Elda, 73% dos leitos hospitalares do SUS são ocupados por acidentes de trânsito. 73%. Então, assim, é um número gritante.
na realidade, é verba da saúde pública que poderia estar sendo investida em prevenção, Isso, para verdade. pesquisa, para atendimento de outras doenças, e que está sendo investida está obrigatoriamente investida decorrente de acidente de trânsito. Então você falou ainda agora, essa questão cultural no interior do estado, por exemplo, a moto substituindo o cavalo, a falta de habilitação, a falta do uso de equipamentos de segurança, essa coisa toda, parece uma coisa cultural. Você não vê ninguém no interior do estado, praticamente, não estou dizendo em todos, né, porque a gente tem essas Sim. exceções, mas você não vê um motociclista de capacete. Será que até hoje ninguém ainda não conseguiu se conscientizar que aquilo é um equipamento de segurança? Para ele próprio, né? Para ele, pra sim, é pra ele. Defesa na vida Moto dele. não tem para-brisa, né? Não tem para-brisa. Agora, de muito, muito distante, nós já vimos, Elda. Eu, antes de ser diretora-geral do Detran, eu já era conselheira estadual de trânsito há 17 anos. E nós costumávamos viajar pelo interior do estado, né? E uma vez, assim, um caso flagrante, eu tenho situações que são dramáticas, mas poderiam ser cômicas num primeiro olhar, em que nós chegamos no município com placa, com outdoor, dizendo nesses povoados é proibido usar o capacete. Né? Assim, é uma coisa absurda, com outdoor dizendo isso na entrada da cidade. É claro que naquela ocasião nós acionamos o Ministério Público, né, que Não, é de rir, né? Quer dizer, é dramático. Dramática, mas vocês olham a placa, que o choque inicial isso é brincadeira, né? Nós fazendo uma visita de inspeção, tentando convencer o prefeito e tudo, nós chegamos e encontramos essa situação. É claro que acionamos o Ministério Público, que como fiscal da lei deveria agir, e nesse caso específico agiu, mas de muito mais distante nós já viemos. E ainda temos uma situação muito complicada, né, que é essa situação da moto irregular e do condutor de motocicleta irregular. O condutor mais irregular é na moto do que no carro? Muito mais. Muito mais na motocicleta do que no veículo. Quer dizer, para dirigir a moto não precisa habilitação, na opinião de quem está sem habilitação, de né? quem está, e que bastaria um mero treino para que possa... É um treino feito em casa mesmo, né? Acho que é a concepção assim, de que a moto é uma bicicleta melhorada. Uma bicicleta com motor. Uma bicicleta com motor. E assim, o que mais nos choca quando vamos e fazemos essas visitas ao interior do estado, também é a idade. Meninos de 9, 10 anos conduzindo motocicletas, sem capacete, sem a menor maturidade, nem psicológica, nem emocional, para estar conduzindo um veículo que pode se transformar numa arma. A gente tem viajado, não sei como tem viajado muito pelo interior, e a gente vê muito a criança dirigindo com a mãe, por exemplo, na garupa. É natural, tão natural. Natural. E choca a gente, mas que você fica besta como é que uma coisa dessa ainda acontece, né? E mãe levando filhos no colégio, com um pequeno normalmente na frente, com 2 outras crianças na garupa, ainda com mochilas, com lancheiras, com tudo. É uma situação que realmente nós não podemos perdurar. Talvez aquela mãe não tenha sequer a consciência de que está colocando em risco seus maiores valores, que são os filhos. Não. Né? Se tivesse essa consciência, não estaria com cometendo isso. Todas. Não. Mas você vê de que forma se pode chegar numa situação dessa? Aquilo faz parte da cultura, elas não têm a mínima noção do que estão fazendo, mas como é que se pode chegar com uma campanha dessa para fazer com que essa coisa seja absorvida pelas pessoas? Nós temos duas formas nós estamos trabalhando em 2 vertentes. Uma já concretizada, que nós estamos no período do Moto Legal, no início da Semana Nacional de Trânsito, dia 18 de setembro agora. Começou também o atendimento do Moto Legal, que ele visa regularizar esse veículo. E a regularização desse veículo, ela é muito importante, não só pela regularização em si, mas também para coibir furto, roubo de veículos, crimes que são cometidos com essas motos irregulares, acobertadas pelo anonimato, de estarem sem placas. Então nós estamos dando até 18 de dezembro, uma oportunidade única. O governo do estado está dando uma oportunidade única de regularização dessa motocicleta, que é
a redução drástica do valor do IPVA e das taxas do Detran. Realmente eu digo que é uma oportunidade única, porque são 3 meses, 90 dias, tem muito né, em que a pessoa tem condição de, na realidade, se apertar um pouquinho o seu orçamento doméstico, utilizar o 13º para poder se regularizar. Essa é a vertente que nós estamos trabalhando e já estamos em curso, que é o Moto Legal. E a outra é que, na realidade, nós estamos fechando com o Sindicato de Autoescolas um programa para baratear um pouco o processo de habilitação da categoria A, que é para motociclistas. Então, esse eu estou até me adiantando, porque ainda não temos, só dizendo que, na realidade, estamos realizando um estudo a 4 mãos, Detran e Sindalma, que é o Sindicato de Autoescolas. Como se não bastasse, nós temos as 2 políticas públicas do governo, que é o CNH Jovem e o CNH Rural. E vamos de novo fazer um rápido intervalinho, porque a gente vai continuar falando sobre esse assunto que se interessa para todo mundo. É só um minutinho e eu volto logo. De volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre a Semana Nacional do Trânsito, e a gente estava falando essa possibilidade de, com esses oferecimentos, a gente tem a possibilidade de regularização de motos. Vocês já trabalham com uma expectativa de quanto vocês podem alcançar com medidas como essa, Larissa? O Moto Legal, eu estou com os números do fechamento, começou dia 18, né? Então, na realidade, nós estamos com um número de fechamento de 18, 19 e 20. A primeira edição do Moto Legal, que ela foi em 2015, ela contemplou e regularizou em torno de 300 e poucas motocicletas. Só nos 3 primeiros meses, nos 3 primeiros dias agora dessa segunda edição do Moto Legal, nós já passamos dos 600, já estamos quase 650 motos, proprietários de motos que aderiram ao programa Moto Legal. Então nós estamos realmente esperançosos e animados de que, na realidade, nós tenhamos um número muito significativo de motos regularizadas até 18 de dezembro. Se a gente já teve esses 600 logo no começo, quem sabe isso serve de estímulo, com certeza. Mas a gente não pode falar de trânsito sem falar dos impactos da lei seca. Sim. Aqui no Maranhão, por exemplo, dá para sentir os resultados dessa lei? Porque a gente não passa um final de semana sem olhar esta operação nas avenidas da cidade, graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu costumo dizer, eu não concebo uma pessoa que defenda alguém alcoolizado no trânsito, colocando em risco sua própria vida e as dos demais. Mas é assim, você não vai ver ninguém defendendo. Ninguém vai dar a cara a tapa e dizer, mas que você vai encontrar muita gente. Não vai. E o nosso objetivo é trabalhar em 2 vertentes sempre. Aquela conscientização, aquela campanha, dizer que não, tem outras opções, uma carona, um táxi, um Uber, outras opções. Coisa que você pode usar. E a fiscalização contundente, correta, né, rígida, rigorosa, e isso tem realmente nos demonstrado, nos trazido resultados. Ouso dizer que ainda não temos a medição correta de que esse decréscimo do número de acidentes no Maranhão também teve muito impacto na lei seca aqui em São Luís e nas operações que começamos a estender pelo interior do estado. Agora, é indiscutível que nós estamos mudando comportamento, e mudar comportamento é o mais difícil. Pois é, isso que eu queria chamar a atenção. Mudar o comportamento é mais difícil. A repressão em si, ela acontece, vai alcançar muita gente, mas não tem uma blitz que você passe que você não encontre um enorme número de carros já apreendidos e de motoristas se justificando. Sim. Quer dizer, o processo de conscientização é lento, né? Lento demais, até porque ele é de reeducação. A coisa mais difícil. Se a alimentação é difícil, imagina o comportamento. O comportamento.
E a coisa é tão difícil, Elda, que na realidade o tema da Semana Nacional de Trânsito, escolhida pelo Denatran, pelo CONTRAN, minha escolha faz a diferença. Porque o objetivo é dizer o seguinte: as más escolhas no trânsito, elas têm repercussão negativa. E nós, enquanto pedestres, motoristas, motociclistas, ciclistas, nós fazemos dezenas, centenas de escolhas quando estamos inseridos nesse trânsito. E é muito difícil, né? Levar essa conscientização e dizer, olha, trânsito é responsabilidade dos órgãos, sim, mas é responsabilidade individual e pessoal de cada um de nós. Esse trabalho que está sendo massificado no Brasil todo. Só para você ter uma ideia da dificuldade de se mudar comportamento humano no trânsito. Pois é, eu lembro que assim, eu já fiz muita entrevista sobre questão de trânsito e a gente sempre reclamava que furar o sinal vermelho era uma das maiores infrações cometidas. Sim. O que ganha hoje? Dirigir alcoolizado ou furar o sinal vermelho? Na realidade, são infrações de esferas distintas, né? Dirigir alcoolizado é de competência do Estado e a questão da... Vamos esquentar nosso café enquanto a gente conversa? Vamos sim. E a questão do sinal semafórico é de competência do município. Né? Aí entra a questão de novo da... Tá. Aí, na realidade, o município é que trabalha essa questão da infração com relação ao sinal vermelho. Mas a gente ainda tem muito esse problema, né? Muitos problemas. Na realidade, com os fotossensores, isso diminui sensivelmente, porque mudar o comportamento é tão difícil, Elda, que não se tem um resultado significativo se você não aliar as duas coisas, a educação e a fiscalização. E parece que a conscientizar o bolso é mais fácil, né? Porque a gente já fica com medo da multa. No processo de conscientização é a multa que está fazendo faz com que a gente pise no freio antes do sinal vermelho. Mas se você tivesse que apontar assim, os dois problemas maiores do trânsito aqui no Maranhão, você teria alguns pontos? Sim. Na hora em que nós fazemos o balanço, a grande causa de acidente de trânsito é o excesso de velocidade. O excesso de velocidade é o desrespeito do condutor com relação à velocidade que está prevista e fixada para aquela via específica. Seja ela uma via urbana, uma rodovia estadual ou uma rodovia federal. O excesso de velocidade, ele ganha de todas as outras infrações, com certeza. Aí é irresponsabilidade. Aí nós temos algumas condutas que foram exatamente as condutas que nós colocamos naqueles ícones do material que está sendo trabalhado agora na Semana Nacional de Trânsito. É a questão de que agora não só se atende celular, mas se quer digitar o WhatsApp, né, retirando a atenção de uma coisa primordial que é o trânsito para uma questão secundária, a questão da faixa de pedestre, né? Essa também parece que ainda não... Faixa de pedestre, a alcoolemia, né, o excesso de velocidade, a utilização de capacete, todos esses são fatores primordiais para nós aqui no Maranhão. Então isso tudo vai ser trabalhado então até ainda na segunda-feira, né, quando se encerra a campanha, mas isso não significa que encerrou a campanha, encerrou o trabalho de conscientização, né? O trabalho de vocês continua o ano inteiro. Nunca, o ano inteiro e outra coisa, eu tenho assim a tranquilidade de dizer que nunca se investiu tanto em educação para o trânsito como atualmente nós estamos investindo, como o governo do estado tem investido nos últimos 2 anos. Nunca se investiu tanto. Olha, então tomara que esse investimento traga os retornos que a gente espera que traga, que você volte aqui para dizer que a gente já teve mais uma redução. A gente já teve 26%, a gente pode ter um pouquinho mais. Vai avançando cada ano mais até chegar no nível de civilização, não é nem de conscientização mais. Quando as pessoas perceberem que o trânsito é um direito de todos e todos precisam dar de forma a garantir o direito do outro continuar andando, né? Com certeza, será assim, a minha felicidade é reduzir esses números cada vez mais até que cheguemos a patamares realmente civilizatórios. De gente educada, vamos dizer assim. Mas, Vanessa, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Tomara que essa Semana do Trânsito seja a melhor que vocês já realizaram, que a gente faça outra melhor, que a gente está fazendo sempre uma melhor, até a gente conseguir todos esses objetivos. Muito obrigada pela sua presença e bom dia. Elda, muito obrigada. Prazer de novo aqui.
Bom dia para você, e você já sabe, se quiser rever essa entrevista, ela fica à sua disposição no nosso site, al.tma.leg.br/tv, e nas nossas redes sociais. E todos os dias eu vou esperar você aqui cedinho, às 8h30 da manhã, com informação, com entrevista, tudo para deixar o seu dia bem informado. Tchau!